Hoje é um dia bem especial aqui em Brasília, especialmente a partir das 18 horas, onde vamos ter uma sessão do Congresso Nacional que reúne deputadas, deputados, senadoras e senadores. E na pauta temos vetos e o projeto que altera a LDO e que traz modificações importantes para a proposta de superávit primário. Minha colega senadora Gleice acaba de falar, meu líder Humberto Costa acaba de falar, colegas senadores da oposição falaram, mas eu penso que a população brasileira fica se perguntando, mas que história é essa? Ficam vendendo uma versão, com todo respeito, que parece que a presidenta Dilma é irresponsável, e aí fazem de tal maneira, muito próximo do fim das eleições, que fica de fato parecendo que houve uma gastança, tem um desequilíbrio enorme no país, que desviaram dinheiro e agora estão mudando a lei para tampar o sol com a peneira. E não é nada disso. Não é nada, absolutamente nada disso. O que a presidenta Dilma fez, e ontem, importante, está aqui o líder Zé Pimentel, ela fez uma reunião com os líderes da base de apoio ao nosso governo, para chamar todos eles para dar um tratamento sério a uma questão que é fundamental para o país. Sabe quem é que está muito interessado que se vote hoje essa alteração na LDO que trata do superávit primário? O governador de São Paulo, do PSDB, Geraldo Alckmin. Prefeitos do PSDB, dos democratas, governadores do PSDB, dos democratas, estão esperando que se vote essa medida. Mas alguns parlamentares dessa mesma base vêm à tribuna e passam uma versão que, com todo respeito, não é a versão verdadeira. Vejam, fica parecendo que a presidenta Dilma gastou demais e agora tem que mudar a lei para poder justificar esses gastos. Não é nada disso. A presidenta Dilma fez economia no ano de 2014. E não foi de R$1 bilhão, não foram 10 bilhões de reais, foram muito mais de 100 bilhões de reais. Mas como que se deu isso? A presidenta Dilma fez economia, o governo da presidenta Dilma fez economia e pegou o dinheiro, fruto da economia, e desonerou os custos do setor produtivo para manter a geração de emprego. Disse, olha, fique com o que deveria ser arrecadado pelo governo aqui para desonerar a folha de pagamento e fazer com que o Brasil pudesse ter um crescimento positivo, pudesse ter o pleno emprego que nós temos hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, passa-se uma versão que a presidenta Dilma, beirando a irresponsabilidade, faz pela primeira vez uma alteração, fica parecendo que ela está alterando a lei de responsabilidade fiscal, que não tem absolutamente nada a ver. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que metas sejam estabelecidas na LDO, como já foi dito aqui pelos colegas. Nos últimos 7 anos, foram 5 alterações no mesmo sentido da LDO. E agora, talvez acostumados ao palanque eleitoral, alguns tentam passar uma versão que não é a versão que expressa, que externa a realidade. O Brasil é um país que tem ganho o respeito do mundo pela maneira responsável com que o presidente Lula e a presidenta Dilma têm tratado as contas públicas.
reclamaram quando o presidente Lula assumiu, com o ministro Palocci, com Joaquim Levy, que agora foi indicado para ministro da Fazenda. Foi feito um ajuste que o PSDB não teve a capacidade de fazer. O ajuste foi feito, o Brasil teve suas contas arrumadas e cresceu. Passou o governo do presidente Lula, entra a presidenta Dilma, vem crise econômica, não prevista. Ela enfrenta dificuldade e faz a opção de seguir com políticas sociais sólidas, com inclusão social e com pleno emprego. Comprometeu o quê? O crescimento do país. Porque não tem como atender a dois senhores ao mesmo tempo. E ela preferiu atender a um senhor, a classe trabalhadora, as políticas sociais. Mas o Brasil, que fez a opção de renovar o mandato da presidenta Dilma, e ela dizia, é um novo governo, tem novas ideias. E o que é que a presidenta Dilma está fazendo? Convidou um especialista em contas públicas para ser o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Convidou um técnico, um profissional muito respeitado no país para o Ministério do Planejamento, Nelson Barbosa. E pediu que continuasse comandando o Banco Central o presidente Tombini. Essa é uma equipe dos sonhos do PSDB, mas eles não assumem isso. Aliás, eles tinham um candidato, eles fazem essas coisas que não combinam com o eleitor, que é nomear ministro sem ter ganho a eleição. Nomearam o ministro da Fazenda, mas esqueceram de combinar com os eleitores. E o seu Armindo Fraga, que aí sim poderia ser uma ameaça ao país, porque não se trata de alguém que faria ajuste nas contas públicas. Seria alguém que implementaria uma ideologia onde não cabe política social, onde não cabe juros, subsídio de juros para a ProUni, para a Pronatec. A nossa equipe econômica vai fazer os devidos ajustes para que possa se ter mais inclusão social, para que se possa ter mais emprego. E eu não tenho dúvidas que o Brasil inteiro há de ver o ano de 2015, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro será um ano difícil e nós haveremos de vencer. O Brasil, quando se fala aqui nessa tribuna, parece que o Brasil é o pior país do mundo. É o mais irresponsável governo do mundo. E quando a gente olha os números oficiais, por exemplo, em 2013, o Brasil teve um dos melhores resultados primários entre os países do G20, gente. O Japão foi menos 7%, o Reino Unido menos 4%, Estados Unidos menos 3%, a Austrália menos 2,8%, o Canadá menos 2,7%, a França menos 2,1%, a Rússia menos 0,9% e o Brasil 1,9%. Só perdeu para a Itália com 2,0% e para a Arábia Saudita com 8% entre os países do G20. Mas se essa oposição funcionasse num desses países, igual o Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, eu acho que eles iam pôr fogo no país. Porque com os resultados que o Brasil alcança, eles satanizam o país, satanizam o governo. Eu penso que a população podia e merece ter as informações. E ela certamente pode tirar suas conclusões. Em 2014, quase todos os países do G20 terão déficit no superávit primário, será um déficit primário. E o Brasil tem um saldo fiscal mais sólido. O Brasil fica melhor colocado que esses países que eu posso citar. O Japão
menos 6,3%, Reino Unido, menos 3,5%, Estados Unidos, menos 3,4%, Índia, menos 2,6%, Austrália, menos 2,6%, França, menos 2,3%. Eu não sei. Nós vamos votar uma matéria que é da maior importância, para a classe trabalhadora, da maior importância para os empresários, é da maior importância para os municípios, é da maior importância para os estados, é da maior importância para o governo do país, é da maior importância para os governos do PSDB. E a oposição tenta mascarar essa matéria com versões que não se sustentam. Então, senhor presidente, tomara que tenhamos quórum hoje, que possamos votar essa matéria e depois discutirmos a LDO e votarmos a LDO, mas depois de darmos a tranquilidade, numa votação, no voto responsável, que segue sim a busca de um melhor resultado nas contas públicas do país, mas que não se modifique a verdade que nós temos. A verdade é uma só. O nosso governo, a presidenta Dilma, foi responsável. Ela agiu corretamente durante esse seu primeiro mandato, enfrentou uma crise externa grande e certamente vai poder tirar lições desses primeiros 4 anos e fazer um segundo mandato ainda melhor. Queria, senhor presidente, pedir mais uma atenção e cobrar aqui da tribuna do Senado o vereador de Cruzeiro do Sul, Neto, com o deputado Moisés Diniz, com representantes da sociedade pedindo uma explicação e uma tomada de posição da BR Distribuidora e da ANP sobre o preço dos combustíveis em Cruzeiro do Sul. Agora, neste mês, 2 aumentos foram praticados absolutamente acima dos praticados, inclusive em Rio Branco. Antes, o combustível em Rio Branco, estou me referindo à gasolina, era 3,41. Com o aumento, passou para 3,48. Em Cruzeiro do Sul, foi diferente. Antes, o preço era 3,85, já um absurdo. E em um mês, passou para 3,91, quase R$4, sendo que para a população que mora ribeirinha, que mora nos municípios no entorno de Cruzeiro do Sul, chega a R$6 um litro de gasolina. Então estou cobrando, pedindo à direção da ANP que nos mande a resposta oficial do estudo que estão fazendo, visando equalizar o preço de combustíveis em Cruzeiro do Sul, na região de Cruzeiro do Sul, do Juruá, no Acre e dos municípios vizinhos. Não se quer cessear nem tirar a concorrência, a livre concorrência. Só não podemos aceitar abuso. E penso que uma ação, um cuidado maior da ANP e também da BR Distribuidora vai fazer com que aquela população que vive nos altos rios, que usa o transporte fluvial como de primeira necessidade, não pode ser a mais explorada do país, não pode ser a população que paga o maior combustível do país. Então, senhor presidente, eu agradeço e faço um apelo à ANP, à BR Distribuidora, que nos envie a resposta oficial do pedido, da solicitação que fizemos, dos estudos, visando equilibrar os preços de combustíveis, especialmente nos municípios no Alto Rio Juruá. Muito obrigado, e na cidade de Cruzeiro do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.